Bom, pessoal, então, oficialmente aí, boa noite. Que bom ter vocês aqui com a gente hoje. A gente está com um trabalho, nosso clã, né, o Conclave da Rosa do Espinho, em apresentar alguns temas para as pessoas que tiverem interesse, alguns temas que a gente também, às vezes, tem algumas dúvidas, quer compartilhar algumas coisas, quer entender como cada um faz e também sanar muitas dúvidas aí das pessoas que estão iniciando, começando, entendendo, já praticando há um tempo aí a bruxaria, né? Conclave da Rosa do Espinho, o nosso clã, a Petrúcia é a nossa sacerdotisa, vem de um curso de formação desde 2015, que a Petrúcia ministra, e algumas pessoas já passaram por ele, e enfim, estamos aqui para começar a conversar mais sobre alguns temas e tirar dúvidas. Então, fiquem super à vontade aí também. Se em algum momento da apresentação vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente vai conversando. Depois, no final, também eu vou abrir para falarmos, para tirar mais dúvidas, enfim, tá bom? Fiquem bem à vontade. O tema escolhido por mim, eu sou Cíntia, eu fiz a formação do Conclave em 2015, no primeiro ano. Temos aqui algumas pessoas do clã, então vou pedir para só dar um oizinho. Então, Petrúcia, Boa noite, gente. a Bruna, Olá, boa noite. a Natália, Oi, gente. a Regina. Oi, gente. Tô sem câmera porque eu tô com enxaqueca, mas tô aqui. Bom, gente, o tema que eu escolhi foi falar sobre a roda do ano. Tá? É um tema que é simples e não é, porque tem algumas maneiras de que as pessoas celebram um pouco diferente, enfim. Mas eu venho aqui trazer para vocês como a gente no Conclave celebra, tá? Então, eu vou colocar aqui a apresentação e a gente vai começar. Então, eu vou convidar vocês primeiro a gente fazer uma respiração, o que a gente chama de 4x4. Então, a gente vai inspirar por 4 segundos, segurar esse ar por 4 segundos. Eu vou contar junto com vocês, tá? Expirar 4 segundos e ficar sem ar no pulmão por mais 4 segundos. A gente vai fazer isso umas 3 vezes só para a gente chegar realmente no ambiente. Então, vamos lá. Respira, 4. Segura, 2, 3, 4. Expira, 2, 3, 4. Vazio. 2, 3, 4. De novo. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta o ar. 2, 3, 4. Vazio. 2, 3, 4. Última vez. Então, vamos lá. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Vazio. 2, 3, 4. Bom, gente, então com essa respiração, a gente chega aqui nessa noite, né? Algumas pessoas estão chegando. Ian, Nancy, boa noite. A gente estava fazendo uma respiração para começar a apresentação, para que a gente esteja realmente aqui, para entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a roda do ano. Então, vamos começar, né? Eu penso muito na roda do ano, como uma historinha, tá? A gente começa, ela entra todo um contexto para terminar. Então, no conclave, no nosso grupo, a gente faz toda a roda do sul. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas só começando, falando para vocês que tem diferenças, pessoas rodam diferentes, então vou falar aqui como nós fazemos, tá bom?
E é realmente um circular da vida, né? É aquele momento onde a gente vai passando pelas nuances da natureza e vai levando isso para a nossa vida. Então, de começo, eu vou só ler esse textinho, né, que é da Starhawk, da Dança Cósmica das Feiticeiras. Eu acho que é bem interessante de entender essa historinha como eu estava falando, né? Enamorado, o deus cornífero, mudando de forma e de rosto, busca eternamente a deusa. Nesse mundo, a busca e a procura aparecem na roda do ano. Ela é a grande mãe que dá à luz o Deus, no aspecto criança divino solar, no solstício de inverno. Na primavera, ele é o semeador e a semente que cresce com a luz crescente, verde com os novos brotos. Ela é a iniciadora, que lhe ensina os mistérios. Ele é jovem, touro. Ela é ninfa sedutora. No verão, quando os dias são mais longos, eles se unem e a força de sua paixão sustenta o mundo. Mas a face do Deus escurece à medida que o sol enfraquece, até que finalmente, quando o grão é ceifado na época da colheita, ele também sacrifica a si mesmo para que tudo possa ser nutrido. Ela é aquela que coleta a sepultura terrena para a qual todos devemos retornar. Durante todas as longas noites e dias que vão ficando mais escuros, ele dorme no ventre dela. Nos sonhos, ele é o Senhor da morte que rege a terra da juventude, além dos portões da noite e do dia. Seu túmulo escuro se torna o útero do renascimento, porque no inverno ela dá a luz ao Deus novamente e assim o ciclo termina e começa novamente. E a roda do ano continua a girar. Bom, então essa imagem eu peguei com a Petrúcia, né? Tá no livro dela, Os Quatro Saberes, que foi inclusive um dos livros base para fazer essa apresentação. Essa roda, esse desenho mostra muito pra gente como que a gente faz com relação à roda do ano, como que a gente, né, configura ela com todas as questões. Já volto para ela. O que que eu queria contar para vocês? Que assim, como que começou isso, né? Por que a roda do ano? Quem que teve essa ideia? Então, a gente começa, pelo menos em registros históricos, lá no Neolítico, sabe? Num momento meio pré-histórico ali. Vamos pensar ali em 12 mil anos, mais ou menos, antes da Era Comum, né? Então, na verdade, eu acho que já tinha algumas questões antes que eles já observavam. É realmente a observação da natureza, né? Então, como que o Sol se comportava, como que era o ciclo lunar. Então, eles acompanhavam isso, né? Qual que era o melhor momento de caça? Vou nem falar de agricultura, porque a agricultura ela começa a aparecer um pouquinho mais para frente. Mas pensando nessa questão de 12 mil anos atrás, mais ou menos, aí, como que os homens faziam, e né, os homens e mulheres, mas assim, como eles faziam para se programar, por exemplo, para passar por uma época fria? Como é que era essa observação no momento em que a natureza também começava a florescer, florir em flores, ou os animais começavam a acasalar e ter filhotes? Então, todo esse entendimento dessa observação mesmo começou lá atrás, né? E aí a gente vê que foram questões climáticas mesmo, né? De observação que começou a ter todo um planejamento que o clã dependia para a sobrevivência, tá? E aí a gente vê que isso é antigo diante de várias coisas que a gente tem até hoje. Por exemplo, Stonehenge, né? Kukulkan, que é um dos templos do México, né? Stonehenge, que é na Inglaterra, que eles já têm toda uma conformação em cima dessa questão do Sol. Então, agora, né, que a gente fez o equinócio para nós aqui no Sul, no hemisfério sul, a gente teve o equinócio de outono, eles tiveram o equinócio de primavera lá, que lá é invertido, né? E com isso a gente viu assim, até estava passando esses dias no Instagram, estava vendo eles comemorando isso, né? Do jeito que o Sol faz dentro do triângulo, do círculo de pedras, né? É, isso a gente coloca aí, né?
3 mil, mais ou menos, Stonehenge é mais ou menos uns. Ai, só, peraí, admite uma pessoa. Stonehenge tem mais ou menos 3.100 anos antes da Era Comum. No México já são mais ou menos aí 600 anos antes da Era Comum. E até tem uma amiga minha, da Nancy também, que está aqui vendo, a Ju, que mora em Roma, e ela sempre contou uma história muito legal do Panteão, né, lá em Roma, que também eles fizeram, é circular. E o sol, eles têm uma abóbada em cima que o sol entra, ela é aberta mesmo. O raio de sol incide exatamente no dia 21 de junho, no caso, ó, de março, que no caso para eles é equinócio de primavera, na porta de entrada do Panteão, que era onde as pessoas e o imperador entrava, que é o aniversário de Roma. Então vocês veem, né, que é, desde muito antes, assim, a gente já tinha toda uma questão de observação da natureza e tentando entender como isso funcionava, inclusive para sobrevivência, né? E aí esse desenho faz muito sentido. A gente aqui no hemisfério do sul, né, tem o sentido anti-horário. Então imagina que o planeta Terra é como se fosse, né, uma bússola, no meio dela tem uma área magnética. O hemisfério norte tem ele circula para o sentido horário, né? A gente no hemisfério sul circula tudo no sentido anti-horário. E aí a gente tem algumas coisas, algumas conexões que fomos fazendo, né? Então, a primavera, elemento ar, a gente lembra já daquela brisa primaveril, onde o ar começa a não ficar tão gelado, tudo começa a florescer. E é por isso que a gente tem aí ao leste às 6 horas da manhã, tá? O próximo seria o fogo, o elemento fogo. Não tem como falar que é verão, né? Então, verão, sol a pino, meio-dia. Então, ele tá muito conectado com o elemento fogo e em direção ao norte, porque se a gente aqui pensar na região norte do Brasil, a gente tem o momento, assim, os lugares mais quentes, né? Então, o verão acaba sendo o sentido de norte. É, outono, que é o que a gente está agora, né? Já dizia o Vinícius de Moraes, são as águas de março fechando o verão, não tem como falar que é água. E aí a gente já tem o entardecer às 18 horas e o inverno, né, que é o elemento terra, que é aquele momento que fica mais escuro, no sul, que também é de onde vem muitas vezes o frio pra gente, né? Então é assim que a gente pensa na hora de celebrar a roda. E aí a gente tem 8 sabás, sendo 4 os grandes sabás e 4 menores, né? Isso foi com o tempo que acabou sendo denominado dessa forma, mas os grandes sabás não são exatamente no equinócio e solstícios, né? Onde os dias são da mesma quantidade de horas da noite, ou o dia é mais longo, ou a noite é mais longa, né? Esses são sabás menores. Esses grandes sabás, que são entre esses momentos de solstício e equinócio, eles trazem muito de uma estação e de outra. E geralmente é um momento onde tem toda essa conexão, que tinha, né, de colheita, de plantio. Então, por isso que acaba sendo grandes sabás. Porque historicamente, né, os clãs, os grupos, eles se organizavam para fazer essas coisas importantes para a sobrevivência nesses momentos, né? Então eles conseguiram sacar isso aí. Bom, então vou começar pelo equinócio da primavera, tá? O equinócio, que também muitas pessoas chamam de Ostara, a gente vai encontrar na literatura em Ostara. No conclave, nós chamamos de Aurora. Ele é 22 ou 23 porque depende muito. Hoje a gente tem como ter acesso, né, a essas calculadoras todas, enfim. Então a gente sabe exatamente a hora que está sendo equinócio ou solstício. Então pode ser que às vezes ele cai no dia 22, às vezes do 23. Então o dia e a noite tem a mesma duração. É quando a gente já está começando a sair desse início, dessa parte fria e o sol começa a brilhar novamente, né? Então,
os dias começam lentamente, isso minuto em minuto, a ficar um pouquinho maiores do que a noite. E é muito fácil, né? Aqui a gente vê assim, então tudo começa a florescer. É uma fertilidade que se inicia, né? E a deusa eles sempre, que é colocada, por isso Ostara, é Eostre, que era uma deusa germânica da fertilidade. E aí onde a gente tem os símbolos, né, de ovos, coelhos, ovos porque, claro, né, ó, o grande símbolo da fertilidade, a gente tem um ser completo ali dentro, né, esperando o momento da casca abrir e sair o serzinho. Coelhos, nem precisa falar o quanto são férteis, né, e aí é o início das flores também. Então tudo começa a florir muito mais, né, então a vida começa a retornar para a gente. Ele corresponde, então, ao elemento ar, que é essa brisa, o ar do inverno indo embora, o ar da primaveril chegando. Geralmente usamos muito cores ligadas à natureza, mas geralmente tão suaves, né? Pastéis e tudo mais. Ervas, isso de ervas e cores, a gente tem mais ou menos uma base em algumas literaturas. Mas é a cor do momento mesmo, né? Se você olhar em volta, a gente vê que tem tudo a ver. Então, ervas, jasmim, rosas, violetas, que elas florescem lindamente aí nesses períodos. Então, quais são as atividades, né? Pintar cascas de ovos, de alguma forma saudar essa questão da fertilidade. Então, fazer coroas de flores, todas essas atividades relacionadas a saudar a natureza que está vindo novamente, a gente pode fazer no equinócio de primavera, né? Então, se encher de flores, encher o lugar de flores, encher os lugares de cheiros, né, dos aromas primaveris, tá? E aí, em seguida, nós entramos para no Beltane, que é no conclave a gente chama de êxtase, que é entre dia 31 de outubro e 1º de novembro, né? Esse é o espelho, né? No hemisfério norte está o Samhain, que as pessoas comemoram, né? O Halloween, não é bem esse nome, mas enfim. Esse é um outro momento onde o véu entre mundos está mais tênue. Então a gente tem uma conexão muito maior com os seres de outras dimensões, então feéricos, outros seres, né? Muitas vezes também alguns ancestrais, mas é um festival que é de amor, de paixão, né? De sexualidade. Por quê? Porque imagina, a gente tá ali chegando entre primavera e verão, onde a natureza tá fervilhando, né? Tá todos pássaros, animais, tudo acasalando, a gente ouve passarinho para tudo quanto é lado, as árvores estão, nossa, chega daquelas flores assim, você fala, gente, do dia para a noite, de repente, né, elas estão extremamente floridas, muitos frutos começam a aparecer também. Eu sei que aqui no hemisfério sul ele não é tão perceptível a mudança de estação como no hemisfério norte, mas alguns pequenos sinais a gente consegue ver grandemente, assim, né? Principalmente essa questão de pássaros e flores e tudo mais. Antigamente tinha a bênção dos rebanhos, então montavam-se fogueiras e passavam o rebanho no meio para entre uma fogueira e outra, não no meio da fogueira, para abençoar e pedir, né, uma fertilidade. Outro ritual que se encontra bastante é o do Gamo Rei, né? Que é acho que se alguém já viu ou viu, né, a Brumas de Avalon, entre outras histórias, onde o homem com chifres, né? Então, chifrudo, ele caça a mulher para ter uma noite aí de paixão, prazer e com para aumentar essa fertilidade, né? Então, é um rito de fertilidade. Outra coisa que fazem muito até hoje, aqui no Brasil a gente vê muito nas festas junina, é o pau de fitas, né? Então a gente vê na festa junina porque eles acabaram pegando meio que esse rito, mas o pau de fitas ele é inicialmente
do Beltane, onde celebra-se a árvore, e a árvore é um símbolo muito feminino junto com o masculino. Então, são fitas coloridas, muitas vezes homens vão girar para o lado anti-horário e mulheres por horário, e vão fazendo, dançando e circulando, pedindo bênçãos. Então, é algo bem comum de se fazer também. Tá? Se juntar então o ar, que é da primavera, com o fogo, que é o próximo que vamos ver, a gente tem um relâmpago, né? Então, esse é o que corresponde Beltane. Cores fortes, né? Então, laranja, vermelho, a gente tá vendo aí. Esse é um rito, eu peguei a foto de um rito que se faz, que é bem um lugar onde eles fazem todo ano, né? Onde um homem se veste de verde, põe alguns chifres e também faz todo esse esquema de ir atrás da mulher, e aí depois dançam muito em volta da fogueira, mas veem que são cores muito fortes, vivas e relacionadas todas essa questão da paixão, né? Então, dançar em volta da fogueira, amarrar fitas, é um rito muito de celebração, muito de alegria, né? Não é à toa que o nome no conclave é êxtase, porque é um rito de êxtase mesmo. E aí chegamos no solstício de verão, né? Muitos conhecem como Lita, nós chamamos de esplendor, que é no dia 21 de dezembro. Ele é o dia mais longo do ano. Então, comparado em horas, minutos, segundos, é o dia mais longo. E aí, no dia seguinte, ele começa a diminuir e a noite começa um pouco a aumentar. Então, assim, é um momento onde Deus está no aspecto de luz, está no auge, né? É realmente uma festividade de abundância, né? Abundância inesgotável de Gaia, né? De fartura. Então, é aquele momento onde está tão. Bom, é o ápice do verão, né? Então, todos estão alegres, muitas vezes, né? Saindo, passeando, viajando, praia, cachoeira. Enfim, a vida acontece, né? Mas é realmente um rito de celebração da generosidade do que Gaia dá pra gente, né? Da retribuição ao planeta de tudo que se consegue. Então, antigamente era pela colheita, né? Pela carne, por toda a abundância, fartura, né? Então, é uma celebração de agradecimento à Gaia. Bom, corresponde alimento ao fogo, né? Porque, lógico, o sol tá lá em cima, pino. As cores são amarelo, laranja, dourado. E aí as ervas entram também muito, ervas amarela, girassol, verbena, camomila. Apesar de camomila dar aquela tranquilidade, né? Mas também entra aqui. E é um momento de celebrar com os amigos e de muitas, não tem muitas outras coisas a não ser agradecer todo este momento e tudo que aconteceu até ali de fartura. E uma coisa que é importante é o pedido de fim de ano para gente aqui, né? Cuidado com esses pedidos, né? Porque o sol tá tão ali a pino que a chance de concretizar é muito grande. E uma coisa que eu sempre falo nesse rito é que também é engraçado que a luz, ela ilumina tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo que a gente quer ver e às vezes o que a gente não quer ver. Então, cuidado com excessos nessa época, é um pouco. Tem coisa de sombra que a gente gostaria de esconder e aí ela vem na nossa cara, né? Então, é um momento assim, bem de sol, né? Bem da luz. Mas a luz também ela pode ser um pouquinho complicada. E um grande contato aí com o povo das fadas, né? Os feéricos que também estão celebrando. Bom, chegamos em Lunaçá, ou Lamas, ou como a gente chama no conclave de Vindima, que é em torno do dia 2 de fevereiro. A celebração é ao deus Lugh, por isso Lunaçá, que é o deus solar irlandês. A gente no conclave celebra Dioniso nesse rito, porque imagina, né? Dioniso com Vindima, que é a colheita, é sensacional.
Então é uma energia mais masculina mesmo, é um rito com um pouquinho mais de energia masculina. E a grande ideia dele é a festividade dos grãos, né? Grãos de trigo e fartura à mesa. Então, é aquele momento onde você tem toda uma colheita. A gente estava todo no florescimento, agora a gente começa a colher. E tá a deusa, a mãe, né, Gaia, está em plena posse de abundância, né? Então, por isso se fala muito em grãos, né? A gente está colhendo os grãos para ter fartura. Então, a gente vem do fogo, do solstício de verão, para o próximo, né, que é o que a gente está agora, que é a água, então ele corresponde ao vapor. Então, tem essa questão de colheita de frutos e grãos. Então, temos a uva, trigo, enfim, como representação desse rito. As cores também são cores mais vibrantes, mas já não tão quanto o solstício, né? Então, laranja, verde, marrom, vermelho escuro, um vinho, você vê que a tonalidade já é um pouquinho outra. Ervas, principalmente grãos de cereais, que é o que a gente está aqui agradecendo sobre ter fartura na colheita, né? E uma coisa muito que se faz nesse rito é confeccionar bonecas de trigo. Essas bonecas de trigo podem ser feitas de várias formas, né? Às vezes a gente faz uma bonequinha mesmo, com bracinho, perninha, outras vezes a gente faz mais tipo um amuleto. Mas são eles, essas bonecas de trigo a gente abençoa para proteção, para o que há de vir, né? As próximas etapas aí dos próximos ritos. Então, é celebrar a colheita, né? Compartilhando pão e vinho é a melhor forma de fazer na vindima. E agora estamos em equinócio de outono, né? Faz pouco tempo que comemoramos, então, uma bom, que a gente chama de crepúsculo, porque, né, ela tá acabando ali, saindo da luz, começando a entrar no reino das sombras. Então, o equinócio de outono, dia e noite na mesma duração. A gente tem a colheita e festas de grãos, eles chamam como a segunda colheita, né? Então a gente teve a primeira colheita em Vindima e essa colheita antes que realmente cesse para que venha o inverno. É um momento importante para estocar as sementes, estocar alimentos. Eu sei que aqui no Brasil, né, aqui no Hemisfério Sul, a gente não tem essa questão muito, mas as origens desse momento da roda é de lugares muito frios, então você tem que estocar para não passar problemas, né, com abundância aí de alimentos e tudo mais na época que vai ser fria. Então é um prenúncio da estação escura. Mais uma vez, agradecimento, colheitas, as bênçãos, mas é um rito extremamente importante para introspecção e limpeza espiritual. Tá? É um momento onde a gente vai começar a entrar dentro de nós mesmos, fazer limpezas para o que a gente tem que deixar para trás, para começar a pensar na sementinha que a gente vai plantar no próximo rito, né? Então, é um momento muito de introspecção e limpeza mesmo da gente, de nós mesmos. Ele corresponde ao elemento água, então as cores marrom, vermelho escuro, laranja, amarelo, preto, ervas calêndula, hibisco, mirra, lavanda, então vocês veem que até já vai mudando um pouquinho também a questão da coloração de ervas. A cornucópia, que é como está aqui na foto, né? Ela tem uma história muito grande com esse rito, que é um símbolo de fartura, né? Então, ela é uma junção de feminino e de masculino. Ela é o símbolo desse rito como fartura, né? E a gente brinda com cerveja, porque é um grão, né? Tudo bem que tem outras bebidas que também, mas acaba sendo a cevada um cereal assim, então a gente acaba fazendo brindes com cerveja. Mas é um momento de ativar proteções, porque a gente está entrando no momento mais escuro, então isso tem que estar ali bem na ponta do lápis, né? A proteção. E aí chegamos em Samhain, né, que no hemisfério norte aí sempre é 31 de outubro, primeiro que é o nosso Beltane, né, que coincide hoje aqui mesmo com finados, mas tem toda a história da igreja que pegou essa data para finados, porque no hemisfério norte já se fazia esse tipo de celebração para ancestrais.
Então acabou ficando assim aqui também, né? Finados, eu digo. Mas para gente, o Samhain, que é a nossa travessia, é 30 de abril e 1º de maio, né? Então é considerado um ano novo para o povo que é povo celta, né? E o início do período mais escuro e frio. Então imagina que o próximo, que vai ser junho para a gente, né? Vai ser o ápice ali do inverno. Mas o nosso frio mesmo começa mais ou menos nessa época, porque aí é onde já tem toda a transformação para chegar ao ápice, né? Então, é, era um momento, né, dos clãs e de algumas pessoas ainda fazem isso, mas de ceivar vidas dos animais para preparar essa carne para durar o maior tempo possível. Imagina, era um momento de próxima escassez. Então, eu tenho que guardar grãos, guardar carne, tudo para a sobrevivência desse povo, né? O fogo, ele é muito usado para guiar mortos, ao mundo dos vivos, né? Então, mais uma vez, tá tênue o véu entre mundos, então a gente tem muito essa conexão, mundo dos vivos, muito mundo dos mortos, e aí a gente começa isso é tudo mais tênue, então a conexão é muito maior. E eles precisam entender também, ter como guiar para vir ao nosso encontro, para ter essa celebração e para a gente honrar os nossos ancestrais aí, né? As nossas raízes ancestrais. Como dizia Ariano Suassuna, né? Porque tudo que é vivo morre. Então é importante a gente honrar isso de grande forma aí na nossa vida. Então a gente está vindo de um rito com água, né, que é uma bom, e vai entrar num de terra. Então corresponde à lama, aqui mais pra gente, né, granizo, se for pensar no hemisfério norte. As cores são escuras mesmo, roxo, preta. As ervas a gente já pega ervas que são, inclusive, né, que dá para fazer ah, alguma alteração de mente muito de forma muito suave, né? Então a gente tem a artemisia, a sálvia, a própria noz moscada. Então são ervas muito em contato com essa energia. E é um momento de honrar, então, nossos ancestrais, muita gente, né, com bebidas, com comidas, com velas. As pessoas fazem de diversas maneiras, né? E é essa reflexão importante sobre o ciclo de morte e vida, né? Então, tudo que a gente passa, a gente está vindo aí desde da primavera, né? Não é só uma questão de morte física, mas do que a gente quer deixar para trás, quais são os costumes, quais são os medos, quais são as nossas incertezas que a gente quer deixar para trás, para daqui a pouco vir florescer novamente, né? Então, é essa sementinha aí que está sendo plantada nesse momento, né? Além da honra aos ancestrais. E aí a gente chega no solstício de inverno, que é o Iule, para a gente ir no conclave a vigília, que é o dia de 21 de junho. Então é a noite mais longa do ano, né? Então é aquele momento onde o Deus gestado pela deusa ele renasce, né? Como que a gente faz? É praticamente o nosso Natal. É o nosso Natal, tá? Então a gente tem bolos, guirlandas, troca de presente, canções típicas, pinheirinho, tudo o que remete a essa comemoração natalina nossa em junho, porque é exatamente o momento onde faz todo sentido a gente fazer esse tipo de rito, né? No Antigo Egito era o renascimento de Horus, então tem muita conexão de outros países, né, que outros povos faziam também nessa época renascimento do Deus, né? Então é quando dia 21 começa, tem a noite mais longa, mas no dia 22 isso já começa, a luz começa a voltar. Então é por isso que a gente tem essa questão do renascimento, né, do Deus. Ele corresponde ao elemento terra, né? Inverno é aquele momento mais escuro, né? Não tem como não ser terra. As cores verde, vermelho, dourado, ervas gengibre, sálvia, canela. Então é realmente um momento de celebração em família. Tem a questão da Tora de Uli, que eu pesquisei bastante algumas coisas sobre a Tora de Uli. Uns falam que veio de um jeito, outros de outro, mas inicialmente é porque eles começavam a juntar
muita madeira e queimar pelo menos uns 15 dias antes para ir pedindo proteção e que a luz retorne, né? Que seja com saúde, com alegria. Hoje a gente tem muito a tora de uli em doce, né? Então não tem, hoje não são todas as pessoas que têm lareira, né? Enfim, então fez-se agora com doce, é um rocambole, onde é bem bonitinho e gostoso, né? Chocolate. Mas também tem essa representação que, na verdade, é pedindo saúde e alegria para entrar nesse momento mais escuro, para que a vida comece a renascer novamente. E em bulk, né, nossa Candelária, que é no dia 2 de agosto. Então, esse rito é muito falado sobre a deusa Brigitte, né, que é a deusa do fogo, da cura, da inspiração. Ele começa em alguns lugares, não aqui mais no hemisfério norte, porque a gente não tem muitos ouvidos, mas aqui a gente também vê em caprinos e tudo mais. Começa no nascimento deles, né? E retornar o canto dos pássaros. Acho que é a primeira que a gente ouve aqui, acho que em São Paulo, não sei, né, se todos estão, mas grande parte. Tudo ouve é o Sabiá Laranjeira, né? Que agora ele tá cantando 3 horas da manhã. Ele começa mais ou menos por esse período de retornar a cantar, né? Então, é o momento do cortejo para a gente chegar de novo lá na primavera e tudo começar novamente, né? Então, é um momento dessa gestação da semente que foi plantada para que floresça logo mais aí, né? Então, começam-se nascimentos, começa-se toda uma vida querer borbulhar novamente, né? É importante uma limpeza do corpo, mente e espírito nesse momento para se preparar para a primavera. Então, ele corresponde à fumaça, que é a terra que a gente acabou de vir, né, de Yuli, mas o ar, que é a primavera. Então a gente tem cores verde, branco, roxo, amarelo, já começa a ter um tonzinho mais claro, né? Manjericão, louro, mirra, então vocês veem que são ervas de saúde e prosperidade já começando a aparecer. Mas é um ritual mesmo de purificação, tá? Então, é bem importante acender a fogueira, ter um fogo ali, principalmente, né? Imagina, deusa Brigitte é a deusa do fogo, né? Então, é bem importante ter um fogo para a gente purificar as coisas antes de começar a florescer. E muitas vezes fazem a confecção da cruz de Brígide para proteção. Na imagem. Essa cruz, né, que está feita, ela tem as 4 partes iguais e é uma confecção para proteção, né? Essa cruz de Brigitte é para proteção, então é bem comum de ser usada. Bom, gente, opa, eita, como que eu volto? Ah, voltei. Bom, gente, falei um pouco aí sobre todos os festivais. Agora, eu queria convidar vocês a vamos colocar em pequenos grupos, só para falar um pouco dessa experiência, tá? De cada um, de ritos, o que foi abordado, se vocês fazem diferente de alguma forma ou não. Mas aí nesse grupo vocês vão conversar um pouquinho e vão escolher um sabá só para montar uma atividade, tá? Mas assim, não precisa ser algo muito elaborado, né? Nem nada. É simplesmente assim, olha, sei lá, na primavera eu gosto de fazer uma guirlanda e colocar em cima da minha porta, enfim, um exemplo de alguma coisa assim do que pode ser usado ou não, tá bom? Então, Olha, a gente conversou sobre onde a gente está, né? O que faz sentido, como o Sr. Nelson e a Clarice são relativamente novos, né? Então, ainda é uma novidade, ainda essa parte, né? Essa mudança. Então, a gente só falou que mais ou menos sentiu mais sintonia, né? Gostaria mais, gosto mais dessa celebração ou outra. Não falamos o que fazer ou o que seria, ficamos só conversando sobre isso. Na verdade, indiretamente falou. A Clarissa disse que gostaria muito de celebrar, ou não sei se já fez alguma vez, do Samhain, pela questão realmente de honrar os ancestrais e da participação Hum. que ela falou.
Tony Elton, que gosta de Ostara e gostou dessa ideia do Dionísio na Vindima. Então, uma Uhum. celebração ligada a isso, ele falou indiretamente. E Simone, você falou da que Fim gosta de festas. êxtase e Vindima, ela gosta da festa. Então, indiretamente falar. E eu falei que gosto da metade escura do ano e das reuniões mais só afetivas que são os solstícios. Muito bom, muito bom. E aí, gente, outro grupo? A gente é do time Simone das festas. Bom, todos são festa, né? Bom, tem uns que são bem mais que outra, mas é sempre uma celebração. Eu também sou das festas. Eu tenho esse pezinho lá. Apesar de gostar muito dessa fase, essa parte mais escura, eu gosto de uma festança também. E Eu aí, vou gente? vou puxar o bonde aqui do grupo Puxe, que tava puxe. eu, a Nath e o Ian, e a gente decidiu celebrar, aproveitando esse momento e sendo o sabá preferido do Ian, o equinócio de outono. Então a gente foi por esse caminho, porque eu e a Nath a gente tava muito café com leite, gostamos de todos. É, gente, eu e Bruna não conseguimos escolher nenhum, a gente tava amando todos e vamos fazer Ó, que todos, e é vocês isso aí. nem são as librianas, hein? Pois é, Aí o Ian trouxe o Eu Gosto do Outono, momento de introspecção, e nós amamos também, vamos nele. Tá bom. Bem, e eu vou falar aqui, aí vocês me ajudam aí que eu esqueci. Meu trio. É, a gente falou sobre organizar, né? Como foi? Agora eu esqueci, meu Deus, deu branco. Enfim, utilizar as cores mais terrosas, né, para velas, decoração. Então, o marrom, o verde escuro para trazer essa energia, né, da terra, da introspecção. E usar muito os grãos, seja para fazer o ritual, né, usando os grãos, como para celebrar esse momento dessa preservação, desse momento de se cuidar e se proteger, visando o período mais escuro que está chegando e essa descida, né, que a gente vai iniciando no equinócio de outono. E e daí, aí, fala aí, Nath. como a gente está se preparando aí para essa descida, um feitiço de proteção para todo o grupo, e o Ian deu uma ideia muito boa da gente fazer um cântico para honrar também o que passou, o que que a gente viveu até aquele momento, o que que a gente vai levar para esse período escuro. Aí, se o Ian quiser falar um pouco da ideia dele do cântico. Eita, ela me chamou mesmo, né? É uma ideia de fazer, porque é o sábado equilíbrio, né? Então a gente pensa no que foi bom, no que foi ruim. Então a gente pega tudo isso que foi bom, que é aquilo que a gente quer levar para dentro, então, e pega palavras que ressoem com esses aspectos positivos, palavras rimadas, né? Que ressoem com isso e faz uma canção para cantar isso, né? Porque o canto ele é aquilo, né? O canto não representa, o canto é, como já dizia Homero, né? Eu acho. E cantar essas coisas boas. Acho que essa é a ideia. Perfeito. Ótimo. É isso. Muito bom, muito bom. E aí, o outro grupo? A gente falou um pouquinho. Eu falei para as meninas, né? Falarem do nosso grupo. Vamos embora. Cadê? Era você, Jéssica A e a Jana Mitty. e a Mitty. Uhum. Tá muito baixinho o teu som, Jéssica. Tá Um cortando um pouquinho. pouquinho. É. Tá.
Eu falo, então, não tem problema. Ah, fala, Rê, fala, porque é por tanto na internet. Tá, não, a Jana deixou a gente, né? Foi embora, mas ela participou, tá? Foi A cuidar da Mitty câmera também, dele. mesmo da estrada, participou por texto aqui. E a gente falou que gosta mais das festas mais alegres, então primavera e verão, mas aí a gente definiu que ia ser a época da primavera. E com fazendo guirlandas de flores, a Jéssica sugeriu bolos de ervas, como bolo de lavanda ou de capim-limão ou capim-santo? Um dos dois. Capim-limão. Capim-limão. De confeccionar velas de ovos. A gente costumava pintar, né, ovinhos, mas velas eu acho interessante também. É. Uma nova visão. E pensando numa divindade, Mitier sugeriu pra gente a Materazo. E uma vez a gente fez com um rito com o Mateus, e ela é bem solar, então a gente achou que caberia. Esqueci algum ponto? O acampamento. Acampamento é Ai, importante. sim. O acampamento no quintal, no jardim, no caso, né? Porque foi uma ideia da Jéssica que ela fez com os filhos dela, a gente achou muito bom. Apesar da rodinha, da P tá lá às 6 da manhã, a gente não gostaria de fazer nesse horário, mas Mas pode ficar acordada até às 6. pode. Então, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. E alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente estava comentando só no nosso grupo, né, de como é uma audácia a gente celebrar invertido do que o mainstream, do que a cultura nos coloca, porque a gente passa muito por esquisito por fazer tudo o contrário. E eu estou sempre defendendo que a gente tem que bancar ser esquisito mesmo, porque senão nada vai mudar nunca e todo mundo vai achar que o que uma suposta maioria faz vale, então, obrigatoriamente para o todo. E não é verdade, né? Não é verdade. Então, acho que a gente tem que mesmo começar a bancar nossas esquisitices, fazer essas nossas celebrações com muita alegria e convidar familiares para essas celebrações diferentes, né? Então, se a gente vai na deles, eles também têm que vir na nossa. Que tal? Não, né? Dar uma empurradinha assim. Ou fazermos criar a nossa família com os nossos amigos, com as pessoas próximas e fazer o ano do nosso jeito, né? É isso aí. Queria deixar esse comentário. Não, com certeza. Por isso que, né, uma das coisas que estava falando muito do hemisfério sul e norte, é lógico que cada um celebra da forma que quiser, tem várias outras formas que outras pessoas estão celebrando, mas é por isso que eu falo muito sobre a historinha, né? Tem uma historinha, não tem como a gente olhar para a natureza. Eu não posso pegar que é o mais comum, né, aí dia de finados, que seria em novembro, e tá honro meus ancestrais todos os dias, não é essa a questão. Mas fazer um rito para honrar os ancestrais quando a vida está fervilhando. É algo que é muito um contra o outro. Então, é bem importante a gente pensar nisso. É lógico que grande parte da nossa literatura vem muito do hemisfério norte e lá para eles faz sentido. Tudo começou, essa parte que a gente tem ideia, no hemisfério sul, a gente não tem muito dessa. De literaturas e tudo mais, né? Até mesmo por toda a questão de exploração e de como que o país foi descoberto, vamos dizer assim, é, mas não adianta a gente também pegar uma literatura e copiar, né? E ignorar o que acontece quando a gente abre a janela da nossa casa. Eu não posso ignorar o canto dos pássaros, eu não posso ignorar o momento também que, nossa, aquele dia gelado, frio, eu tô comemorando uma fertilidade, né? Apesar da gente não sentir muito aqui, pelo menos em São Paulo, é muito claro quando a gente está em uma questão ou outra. Então, é importante também a gente honrar a natureza que está no ambiente que a gente vive. Então, isso é bem, bem importante. Pode falar, Bru?
Só para complementar isso que você falou, como essa é uma reunião que vai ficar disponível, né, para outras pessoas, outros buscadores, que não necessariamente tem um grupo, seguem uma tradição e sempre existe essa dúvida, né? Como é que eu vou seguir, como é que eu vou celebrar? E eu acho que pensando em tudo que aí você até ensinou, mostrando a origem que vem de algo que é da terra, da observação da natureza, e isso que você falou de observar o nosso redor, na dúvida, observa realmente a natureza, sente qual é a sensação, o que é que você está percebendo, as árvores estão florindo ou estão morrendo, as frutas estão saindo ou não, é uma época de colher, é uma época de morte, né? E algo que a gente aprende muito aqui no Conclave, né, que é essa questão de realmente de girar ao contrário, de perceber as coisas como estão sendo vivenciadas na nossa terra, é também observar, eu estou no Nordeste, que é muito diferente de como é no Sudeste, de como é no Sul. Também se dê essa oportunidade de experimentar, né? E um exemplo que eu acho muito bonito é de um bruxo que é lá do Piauí, que ele criou uma roda, que é uma roda que é lá para a região dele, né? Eu acho que é Rafael o nome dele. Ele criou uma roda piaga, né? Isso, paganismo Piaga, Rafael Noleto. Nossa, isso é muito legal, é muito fantástico, porque realmente lá na região de lá onde ele vive, às vezes é diferente até do resto do Nordeste, é muito característico. Então, por que que eu vou fazer uma celebração que é europeia, que é do lado norte? Né? Se no lado sul é diferente e em locais específicos do hemisfério sul é mais extremo ainda. Então, que a gente se permita experimentar, vivenciar e perceber o que que a natureza está falando pra gente, né? Isso faz parte do ser bruxa. Só isso. Com certeza. Com certeza. Bom, foi assim que começou, com a observação da natureza onde eles viviam e sobrevivência. E por que que a gente vai então só copiar e não olhar para onde a gente vive, né? Não tem sentido. Então, acho que essa adequação é muito importante para a gente ter conexão com a terra, né? Com a natureza, que é a grande semente aí de toda a bruxaria. Muito bom, muito bom. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu adorei a aula, sim. Só isso. Obrigada, obrigada. Ô, Cíntia, tem uma Oi. coisa que a Petrúcia falou que a gente precisa ser ousada, né? Ter coragem para mudar. Mas você sabe que às vezes é uma informação, ela vale para ilustrar, por exemplo, na família do meu marido, né? Que eram católicos, né? Não excessivamente, mas o Natal, né? Era uma coisa, sempre tinha muita gente. E a gente mora em Santos, que é um calor danado aqui, né? O que que eu fiz? Eu tava vendo que há 12 anos, 2000, tava vendo fotos, 2012. O que que eu fiz? Cortei a roupa do Papai Noel, porque tinha-se o hábito de fazer o Papai Noel meia-noite, aquela coisa criançada, distribuir presente e tal. Simplesmente eu cortei a manga, cortei a bermuda. E o que que é isso? Falei, vocês estão loucos? Isso daí, gente, isso veio lá do norte, dos Estados Unidos. Quer dizer, já joguei, falei, aqui é outro esquema. A gente está seguindo o que aprendeu, mas não, vamos pelo menos cortar roupa. E aí, sabe, quando começou na minha casa, já comecei a tirar mais, porque eu nunca tive na questão cristã, né? Então, para mim não é isso. Então, fui tirando, tirando e cada vez mais. Então. Agora realmente é uma reunião de amigos, de familiar, mas assim, nada ligado à época e nada, sabe? É outra. E não foi difícil, tá? Não foi. Acreditem. Vale a Não, pena porque tentar. quem que veste roupa de Papai Noel em pleno solstício de verão? O pessoal vai cozinhar ali dentro, coitado. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então vamos encerrando por hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês. Qualquer dúvida, nós, né, somos Conclave da Rosa do Espinho, tem a página no YouTube, a gente está sempre à disposição aí para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida,
é só colocar, né? Vai ficar no YouTube essa apresentação. Então vamos ali nos comentários, a gente troca uma ideia. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.